Amém, meus irmãos? Podemos se assentar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Abrimos as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. É uma história bem conhecida pelos irmãos. Gênesis 22, verso de número 1. Eu vou ler até o verso de número 19. Gênesis 22, 1 até o 19, os irmãos me acompanhem, que diz assim: E aconteceu que depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, disse-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Tome agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas em que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo, tomou o cutelo em sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, deitou-se sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o menino, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado por suas pontas no mato, e foi Abraão, tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho.
Chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste teu filho, teu único filho, que deverás, te abençoarei grandiosamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Até aí, meus irmãos. Glórias a Deus. Eu acho que vai dar um pouco de microfonia aqui, Heitor. Meus irmãos, eu estou muito lisonjeado de poder estar na casa do Senhor Jesus por mais um dia. No domingo tivemos um culto aqui abençoado, irmãos. Eu estive recebendo algumas mensagens acerca da palavra que foi ministrada aqui. E tudo, irmãos, tudo é para a glória de Deus. E isso alegra o meu coração, porque a alegria me deixa feliz. Mas a glória e a honra pertencem para Jesus. Nós ficamos felizes, mas a glória e a honra sempre permanecem para Jesus. Então, eu fiquei muito feliz onde as pessoas mandaram mensagem, saíram daqui pensativas. Até ontem mesmo estava conversando com um casal que estava aqui e disse: pastor, aquela mensagem me encorajou a continuar e a prosseguir, porque o Senhor estava pregando e o Senhor expôs como havia sido a crucificação de Jesus, e depois dos acontecimentos aonde a igreja tem chegado, nós precisamos continuar crendo e orando e buscando de Deus. Então, tudo isso é para a glória de Deus. Mas vamos lá, meus irmãos, a palavra de Deus, por meio de Moisés, a qual escreve o livro de Gênesis, vai dizer que Abraão, o pai da fé, ele recebe uma promessa do Senhor, dizendo que sobre ele bendita seria todas as famílias, dizendo que daria a ele filhos, uma grande descendência. Vai dizer que Abraão tem aproximadamente pouco mais de 70 anos, e Abraão espera por um cumprimento da promessa há cerca de 25 anos. É bem verdade que no meio do caminho acontecem algumas coisas, aonde muitos vão dizer que Abraão tenta apressar a bênção de Deus, usando uma barriga de aluguel, onde Deus não havia dito que sairia dali a promessa, nascendo Ismael, sendo uma nação contra o povo de Deus. Mas enfim, a promessa de Deus estava feita sobre Abraão, estava feita também sobre Sara. Então vai dizer que com o passar dos dias, Isaac, o primogênito, filho da promessa de Abraão, vai crescendo, e na medida que ele vai crescendo em estatura, e alegrando o coração do casal, porque o salmista vai dizer que os filhos são a herança do Senhor, que estão em volta da mesa. Isso traz muita alegria, porque nós sabemos que um casal só passa a se tornar família quando o Senhor abençoa o ventre da mulher e ela começa a produzir e a gerar filhos. Então, deixa de ser casal para se tornar e constituir uma família. Pois bem, Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus, tira Abraão de uma terra idólatra. Vai dizer que o pai de Abraão, Terá, era um homem que possuía uma pequena oficina onde fazia ídolos para o povo. Então Deus dá uma ordem a Abraão, a primeira chamada, dizendo: Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para um lugar aonde eu te mostrarei. Então vai dizer que Abraão, quando ouve a voz de Deus, e obedece, crendo naquilo que o Senhor faria sobre a vida dele, ele faz conforme Deus disse. Ele pega toda a parentela, ele pega tudo aquilo que possui a ele, e vai para um caminho aonde o Senhor estava trilhando e o conduzindo. Então vai dizer que
Abraão agora se casa com Sarai, eles têm um encontro com Deus, Deus faz promessas para Abraão e Sarai, Deus muda o nome deles, e agora nasce Isaac, vai crescendo em estatura, em conhecimento, em idade, e um certo momento, em um dia como esses, um dia normal, onde as coisas parecia que ia caminhar para o final, de uma forma em que, muitas das vezes, ninguém se esperava. Deus aparece pela segunda vez a Abraão. E agora Deus dá uma ordem a Abraão, dizendo: Abraão, e ele responde: eis-me aqui, Senhor. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, o teu primogênito, e oferece-o como um sacrifício, como um holocausto, e vai para a terra de Moriá. E quando chega lá, procure uma das montanhas, e eu te mostrarei. Então vai dizer que Abraão, quando ouve a voz de Deus, tendo a certeza, a convicção que Deus estava falando com ele, Abraão não para pensar, Abraão não para raciocinar. Essa história, irmãos, é uma história muito cristocêntrica, porque vai fazer uma semelhança muito grande sobre primogênito, sobre ser o único filho, e um pedido, que pedido é esse? Entregar. Então vai dizer que Abraão, quando ouve a voz de Deus, Abraão não se tarda em obedecer, e nem se tarda em se prontificar sobre aquilo que Deus estava ordenando. Abraão, ainda de madrugada, pega o menino, pega a lenha, pega o fogo, aborda o jumento, chama 2 dos teus servos, e ele sai de madrugada. A primeira coisa que me chama a atenção, a primeira coisa, que quando Deus chama Abraão, e Deus dá uma ordem para Abraão, no verso de número 2, hoje é culto de ensino, abre a Bíblia aí para mim, por favor, Heitor. Olha só o que Deus vai dizer: e disse, tome agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama, vai à terra de Moriá, e ofereça-o ali, sobre um holocausto, sobre as montanhas que eu te direi. O primeiro ponto, Deus vai contra a sua palavra? Deus vai contra os seus princípios? E Deus precisa de sacrifício humano? Então por que Deus disse para Abraão: tome o teu filho e sacrifica sobre o altar? Deus não aceita sacrifício humano. A primeira coisa que Deus começou a abolir sobre as religiões dos antepassados, que faziam sacrifícios humanos, desde quando teve a colonização, até isso foi um propósito de Deus, porque quem habitava em terra fazia sacrifícios humanos, eles matavam pessoas. Então Deus aboliu essa lei, mas agora Deus está dizendo: mate o seu filho por amor de mim. Deus vai contra? Se Deus não vai contra, por que Ele está pedindo a vida de Isaque sobre o altar? Mas vai dizer que Deus está provando a Abraão, porque no começo do verso de número 1, vai dizer que tentou Deus a Abraão. Deus está provando a Abraão. Deus quer saber a fidelidade de Abraão. Pastor, mas Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Ele está além. Deus sabe o que nós estamos pensando. Mas Deus não sabia que Abraão entregaria? Deus sabia. Deus sabia que Caim ia matar o seu irmão Abel? Deus sabia. Jesus sabia que Judas seria o traidor? Sabia. Mas eu entendo que quando Deus dá uma ordem para Abraão, para ele sair da terra, Deus está provando a fé de Abraão. Só que quando Abraão volta com promessas. Nós vamos entender. Então vai dizer que Abraão pega o menino, aborda o jumento e sai. Abraão não comenta nada com ninguém. Sara não está sabendo qual é o pedido do Senhor e quais são as exigências. Mas Abraão ouve a voz de Deus. Então vai dizer que aproximadamente quase 90 km de distância de Moabe até onde Abraão estava, para a terra de Moriá. Vai dizer Moisés que eles caminham por 3 dias.
de a pé, uma caminhada longa, 3 dias bem andados, 80 km, 90 km, irmãos, de carro é rápido, mas de pé, com um jumento, com uma criança, com lenha, com fogo, não é para qualquer um. Então vai dizer que, ao passar de 3 dias andando em estrada, Abraão vê o monte Moriá. Então Abraão dá uma ordem para os seus servos, dizendo: fiquem aqui. O que me chama a atenção, pastor Williams, é que Abraão tinha uma convicção tão grande, que Deus iria fazer algo que estava distante dos seus olhos, porque o que Deus pede para Abraão é Isaque como sacrifício. Só que quando Abraão dá uma ordem para os teus servos, ele diz: fiquem aqui, vai subir eu e o menino, nós iremos adorar a Deus e retornaremos. Mas Deus pediu o Isaque. Só que a fé de Abraão faz com que nós venhamos refletir acerca de algumas coisas. Primeiro, Deus fez promessa dizendo que daria a ele um filho. Deus deu um filho. Só que agora, o mesmo Deus que fez promessa dizendo: eu vou te dar um filho e da tua semente eu vou fazer uma grande nação, o Deus está dizendo: me dá o seu único filho, e coloque ele sobre a lenha e ofereça a mim como um holocausto. Agora o que nós devemos entender é, essa semelhança entre sacrificar alguém, oferecer alguém, está interligada com Jesus. Por quê? Porque Isaac era primogênito, mas Isaac haveria de vir sucessores, porque Deus disse: Abraão, da tua semente farei grandes nações, você vai peregrinar sobre toda a terra, eu vou fazer de ti uma grande nação. Mas Deus está dizendo: me oferece o seu filho. Só que quando Deus está me dizendo: me oferece o seu filho, o seu único filho, o seu primogênito, Deus está dizendo: eu quero ver até onde vai a sua fé. Porque a minha promessa, Deus não volta contra a palavra dele, ele não fere princípios. E a Bíblia diz que a palavra dele não volta para ele vazia, sem que antes fazer aquilo que é aprazível. Então Deus não vai quebrar uma promessa. Só que quando nós fazemos um paralelo com a história de Jesus, Deus deu o seu único filho, o seu primogênito, como sacrifício, simbolizando o cordeiro. Abraão, quando oferece Isaque, não está oferecendo Isaque pela humanidade, está oferecendo porque Deus pediu. Mas Deus, quando entrega Jesus como um cordeiro mudo, ele está oferecendo Jesus para limpar o mundo do pecado, para limpar as nossas manchas, como foi lido aqui. Então há uma diferença, embora as histórias fossem paralelas umas com as outras, Deus afirmou que sobre Isaque haveria descendentes, sucessores. Mas quando Deus oferece Jesus para limpar do nosso coração o pecado, Jesus não tem sucessor. Mas que história é essa, pastor? Nós estamos dizendo sobre fé e sobre obediência. Porque Jesus, quando está indo para a cruz do Calvário, ele obedece, dizendo: Pai, não seja feita a minha vontade, mas todavia seja feita a sua. Vamos aqui. Abraão, ele caminha, chega até Moriá, dá uma ordem para os teus servos: fiquem aqui, eu vou subir com o menino, nós iremos adorar e retornaremos. Isso está no verso de número 5. Verso de número 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho, tomou o fogo, tomou o cutelo, o machado em suas mãos, e foram ambos andando junto. Aí algo me chama a atenção, porque Isaque olha e diz: Pai, eu vejo fogo, eu vejo lenha para o holocausto, mas e o cordeiro? Isaque não sabia o que Deus havia pedido para Abraão. Isaque não sabia que a sua vida estava em jogo, mas Abraão tinha convicção, e ele vai dizer: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Irmãos, nós, muitas das vezes ouvimos a voz de Deus, conhecemos Deus,
Porque só é possível conhecer a Deus por meio da fé. É impossível você dizer que conhece Deus sem que você tenha fé nele. Não tem como. Abraão creu. E isso vai dizer que, lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, onde nós vamos entrar depois, que Abraão ouviu a voz de Deus e creu. E porque ele creu, ele alcançou as promessas. Agora, trazendo para nós, nos dias de hoje, nós muitas das vezes ouvimos a voz de Deus. Só que quando Deus pede algo aonde o nosso coração está preso, aprisionado, agarrado, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Veja, nós vivemos em um tempo que quando, eu vou dizer por mim, tem irmãos que é bem mais velho do que eu aqui, graças a Deus por isso, eu sou o mais novo, só tenho 29 anos, graças a Deus. Mas veja, que quando eu aceitei a Jesus, eu ouvia muitos testemunhos de pessoas dizendo: olha, Deus falou comigo para mim abençoar a vida do irmão, e eu fui mais abençoado ainda. Eu já vi testemunho de pessoas que estavam orando para Deus porque não tinha condições para ir para a igreja, e Deus tocou no coração do irmão, que só tinha um carro, deu o carro para o irmão, e daqui a pouco veio uma pessoa e abençoou ele com 2. É uns negócios assim surreal. E eu ficava: rapaz, mas como que pode um negócio desse? Mas veja a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. A primeira vez que Deus é chamado de Jeová Jirê é por meio de Abraão, onde vai dizer que Deus é provedor. Então esse é um dos primeiros pronomes de Deus mencionados na Bíblia. Pronomes de Deus: Jeová Jirê, Jeová Rafá, Jeová Chamá, Jeová Shalom. São pronomes, atributos do nome de Deus. Então é a primeira vez que Deus está demonstrando um atributo do seu nome: Deus provedor, aquele que vai prover. Mas nós precisamos entender, porque nós gostamos de falar que Deus é provedor, principalmente quando se trata na área doméstica dentro de casa. Deus é aquele que proveu o gás, Deus é aquele que proveu a mistura, Deus é aquele que proveu o arroz, o feijão, não deixou faltar. Mas quando eu começo a olhar para a Bíblia, eu começo a ver a chamada: Deus só prove naquele que crê e que obedece. Você vai entender o que eu estou dizendo. Não tem como Deus, ou melhor dizendo, tem como, porque Deus ele não se limita pela capacidade humana, muito menos se limita pelas nossas limitações, porque Ele está além. Então, nós começamos a observar que os personagens da Bíblia, quando alcançaram as promessas, teve duas coisas que caminharam lado a lado. Primeiro, eles ouviram a voz de Deus e creram. Essa é a primeira coisa que nós devemos entender. Ouve a voz de Deus e crê no que Deus está dizendo. A segunda, seja obediente. Porque quando Deus dá uma ordem, você ouve e você obedece, então lá em 1 Samuel vai dizer que melhor é obedecer do que sacrificar. E todos aqueles que ouviram a voz de Deus, creram e obedeceram, alcançaram as promessas. O maior exemplo disso está no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, livro de 1 Reis, capítulo de número 17, verso de número 8 em diante, eu vou ler, que diz assim: então veio a palavra do Senhor dizendo, está falando com Elias: levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. Deus está dizendo que ordenou uma viúva, para que essa viúva viesse sustentar o ministério de Elias. Até então tudo bem? Tudo certo. Então ele se levantou, ouviu a voz de Deus, obedeceu, foi a Serepta, conforme Deus havia falado, chegou à porta da cidade, e eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando a lenha, e ele a chamou e disse: ei, traga-me aqui numa vasilha um pouco de água para que eu beba. Tá bom. Ela vai, pega a água e serve ele. E quando ela está indo, ele fala: oh, também me traz um bocado de pão. Aí a história muda. Porque Deus começa a dizer que ordenou uma mulher para sustentar ele. O que dar sem entender?
Eu fiz um trato com o Heitor, e o Heitor não vai falhar. Está tudo certo, ele está ciente do que está acontecendo. Só que quando a mulher volta, você me pediu água, tá bom, eu te dou água. Só que quando ele fala, agora me dá um bocado de pão, ela diz, calma aí. Algo de errado não está certo aqui. Vamos lá. Verso de número 12. Porém ela diz, vive o Senhor, o teu Deus. Aí ela começa a dizer sobre a história dela, olha, eu não tenho um bolo, você está pedindo, eu não tenho. Eu só tenho um pouquinho de farinha, em uma panela. E só, sabe, um pouquinho assim de azeite na botija. Então, eu apanhei aqui um pouquinho de lenha, eu vou preparar para mim e para o meu filho. Só que depois dessa refeição, certamente nós vamos morrer. Isso é um desabafo de alguém que está em uma situação precária, está dizendo, olha, eu não tenho nada, mas o pouquinho que eu tenho, isso aqui vai ser para mim sobreviver, e depois, já não sei mais, certamente vamos morrer. Eu imagino aquela mulher, se fosse na língua contemporânea de hoje, nos dias atuais, ela dizer, rapaz, eu não tenho condições, eu tenho só um pouquinho de arroz ali, meio ciclo, vamos comer e depois, não sei o que vai mais acontecer. É basicamente isso. Então Elias disse, não temas. Como assim não temas? Você vai fazer conforme a tua palavra. Só que quando fizer, primeiro, tire um pedaço de bolo para mim e me traz aqui fora. E depois, você vai fazer para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, vírgula, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então a gente começa a entender, essa mulher está sofrendo, não é por causa dela, há uma consequência por conta do ministério de Elias, porque quando ele dá uma ordem dizendo, olha, não vai chover sobre Israel em um período de 3 anos, vai vir seca sobre a terra, e quando vem a seca, quem não tem nada a ver com a história começa a padecer. É por isso que eu digo muito aqui, por conta dos meus atos, quem está à minha volta também acaba sofrendo as consequências. Elias se precipitou, Deus honrou conforme a palavra do profeta, então não vai haver chuva. Só que não havendo chuva, pessoas vão padecer. Aí Elias foge para não morrer, Deus diz, Elias, levanta, cara. Vai lá para a cidade, lá entra dentro da porta, já ordenei uma mulher, ela vai cuidar de você. Só que quando Elias chega, ela disse, eu não tenho nada. Só o que eu tenho eu vou comer e vou morrer. Aí Elias, tudo bem. Então você vai fazer conforme você disse, só que quando você terminar de fazer, tira a primeira parte para mim. Primícia. Isso se chama primícia. Primeira parte. Ele está representando Deus na terra. Então ela faz. E quando ela faz sendo obediente, ele diz muito bem, agora você vai comer do que sobrou. E não vai faltar até que Deus derrame chuva sobre a terra. O que ele está dizendo é, Deus vai suprir a sua necessidade. Não vai faltar. O que ele está dizendo, Deus vai prover o de hoje, Deus vai prover o de amanhã, Deus vai prover o de quinta, Deus vai prover de sexta. Pastor, mas vai passar 365 dias. Deus vai prover todos os dias segundo a sua palavra. Deus não vai contra os princípios, Deus não foge da sua palavra. Quando Deus chamou Moisés e diz, Moisés, tira o meu povo da terra do Egito, tira o meu povo do meio deste povo aí, vai para uma terra em que eu jurei, desde Abraão. Eles foram para o deserto, e por conta da rebeldia do povo, por conta da falta de conhecimento daquele povo, eles ficaram rodeando uma terra durante 40 anos, a terra, obrigado pastor, a terra estava no meio, central, o povo rodava em volta dela, mas não conseguia chegar. Só que eu pergunto aos irmãos, quando foi que faltou pão? Quando foi que faltou água? Quando foi que faltou vestimenta?
Quando foi que faltou sandália? Quando foi que um deles morreu de frio? Quando foi que um deles morreu de calor? Pelo contrário, Deus provia todos os dias. E quando o povo de Israel, os filhos de Deus, disse: estamos cansados de comer pão e beber água, porque lá no Egito tínhamos alho poró. Isso é uma delícia, irmãos. Isso é muito bom. Você compra na feira, é bom demais. Tínhamos chuchu, tínhamos pepino, tínhamos cebola, tínhamos um monte de coisa. E a gente se encostava nos umbrais debaixo da porta e comia de panela. Deus disse: vocês querem carne? Tá bom. Então, Moisés, diga para o povo, amanhã, todos, sair para fora da tenda, e eu vou enviar o maná para eles. Deus supriu. Nós falamos que Deus é provedor, só que Deus só pode ser provedor em nossas vidas quando passamos a obedecê-lo. Então essa mulher obedeceu. E quando ela ouve a voz do profeta, por intermédio do ministério, e ela entende, ela obedece, e para ela não faltou comida, para ela não faltou mantimento, até que Deus viesse cumprir conforme a palavra dele, segundo o ministério de Elias. Outra coisa também que é interessante, e um grande exemplo sobre provisão, é algo semelhante, sucessor de Elias, livro de 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 1 ao verso de número 7. 2 Reis 4, 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 1 ao verso de número 7, que diz assim: e uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio, porém, o credor para levar os meus filhos, os meus 2 filhos, para serem servos. E Eliseu lhe disse: e o que eu vou fazer? O que hei de fazer? Declara-me o que é que você tem em sua casa. O que é que você tem? Qual recurso você tem para essa situação? Eu não tenho nada. A tua serva não tem nada. Não tem nada em casa. Mas, se não, eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Então disse ele: vai, vírgula, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, vírgula, e não pede pouco, pede muito. Então entra, fecha a porta sobre você e sobre os teus 2 filhos, e comece a derramar o azeite em todos os vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele, ouviu a voz, entendeu, saiu, pegou os filhos, fechou a porta, começou a trazer os vasos, e começou a derramar o azeite. E na medida em que ia derramando o azeite, a botija não cessava. Os baldes, as vasilhas iam se enchendo. E conforme ia enchendo, a quantidade que derramava sobre os vasos não cessava. E quando se acabaram todos os vasos, não tendo mais, a última gota cessou. Uma lição que eu aprendo: Deus vai te dar a medida certa para você viver. Pastor, como assim? Você pega o que é que você tem. O que eu tenho? Eu tenho isso. É sobre isso que você tem. Deus vai te dar a medida certa. Não vai passar, vai ser a medida certa. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque quando eu me casei com a missionária Letícia, nós tínhamos 19 anos. 19 anos. Esse ano completa 10 anos que estamos juntos.
E foi muito difícil. Começo de casamento. Dificuldade, pagava aluguel, enfim, diversas coisas. Mas Deus nunca deixou faltar nada em casa. Vivia na régua, mas Deus nunca deixou faltar nada. Chegou um tempo em que, eu acredito que foi permissão de Deus, que eu fiquei pouco mais de um ano desempregado. E foi o ano que eu mais busquei a Deus. Eu subia ao monte para orar todo dia, irmão. Eu ficava 2, 3, 4 horas no monte, e somente a missionária trabalhando, pagando aluguel e arcando com a responsabilidade em casa. Aí eu ia, de final de semana, fazer alguns bicos de barman, fazer alguns bicos de garçom, mas Deus nunca deixou faltar nada. O gás não acabava enquanto não tinha dinheiro. Irmãos, eu estou dizendo isso porque eu já cheguei a viver com um gás, 1 ano e 4 meses. Eu fazia bolinho de pote, pudim e saía para vender. Eu já cheguei a ficar com gás mais de 1 ano. E eu não tinha dinheiro, porque quando eu pegava o dinheiro daquilo que eu vendia, eu repunha o que eu gastei para poder fazer mais, para ir no outro dia e comprava mistura. Só que Deus nunca deixou faltar. E quando parecia que ia faltar, alguém dizia: Rafael, eu estava orando aqui, Deus mandou te abençoar. Aí eu falei: irmão, se você sente de abençoar, eu sinto de receber. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque Deus é provedor. Eu estou falando isso diante de pessoas que já passou por dificuldade, que já passou por necessidade, irmãos. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, que aqui estamos, tem uma história para contar, mas uma história de superação, uma história de fé, uma história de onde você olhou em um certo tempo e disse: meu Deus, e hoje você olha a condição que você tem, e você fala: meu Deus, é totalmente diferente. Eu comecei a trabalhar cedo, irmãos. Eu sou filho mais novo, filho caçula, no meio de mais 3 irmãos. Eu já vi meu pai puxando carrocinha. Eu já morei em lugares invadidos, em meio de barracos. A gente já chegou a sofrer uma dificuldade tão grande que quando nós morávamos ali na Bernardino Brito de Fonseca, mais conhecido como Avenida Gamelinha, aquilo ali enchia tudo, irmãos. E teve uma vez que choveu tanto, que o rio inundou a ponto de nós não conseguirmos abrir a porta de casa para sair, e a água não parava de subir. Isso repercutiu em todos os jornais nacionais. Sabe onde a gente foi parar? Lá no Domingo Legal, no programa do Gugu. Porque o Águia teve que descer de helicóptero para resgatar nós, senão nós iríamos morrer afogados dentro de casa. Nós vivíamos de doação. Eu ia muito em sopão. Toda quarta-feira eu saía da escola e ia para o sopão. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós todos passamos dificuldades. Mas isso não quer dizer que nós vamos morrer naquele lugar. Pelo contrário, quando Deus leva alguém para caminhar em direção aonde Ele disse, sempre é no meio do deserto. Mas é no meio do deserto que Deus vai tratando. É no meio do deserto que Deus vai ensinando. É no meio do deserto que Deus vai se aprimorando na vida das pessoas. Então, neste deserto, fique em paz. Por que, pastor, eu tenho que ficar em paz no meio do deserto? Porque não vai te faltar água. No meio do deserto não vai te faltar alimento. No meio do deserto não vai te faltar vestimenta. No meio do deserto, Deus está cuidando da sua casa. No meio deste deserto, Deus está provendo sobre a sua família. É no meio da dificuldade que a glória de Deus é manifestada sobre a vida dos teus filhos. E Deus demonstra o tamanho do poder e da autoridade que Ele tem na face da terra. Só que quando nós estamos em um lugar de conforto, de comodismo, está tudo bem, irmãos. Por quê? Porque eu tenho para quem recorrer. Eu posso recorrer com o meu vizinho da esquerda, com o meu vizinho da direita. Eu posso ligar para alguém da família, porque vai me socorrer. Mas existem momentos na vida, irmão, que nós vamos se deparar igual essas 2 mulheres. Por quê, pastor? Porque você vai olhar para dentro da sua casa e você não vai ter nada. Só que você já não vai ter mais para quem recorrer. E o pior, sempre vai ter alguém batendo na sua porta, dizendo: lembra aquela dívida? Preciso dela. Lembra aquele valor? Preciso dele.
Mas não é porque isso está acontecendo que Deus te desamparou. Não é porque a dificuldade bateu na sua porta que Deus te deixou só. Pelo contrário, o Deus a qual eu e você servimos foi aquele que fez promessa para você e fez para mim. E nós estamos debaixo de uma promessa. E se nós estamos debaixo de uma promessa, Deus é aquele que vai à frente. Deus não vai te fazer sair do lugar onde você está e te abandonar no meio do deserto. Deus não vai fazer isso. Deus não é menino para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Deus tem os seus meios de trabalhar. É diferente do nosso, é verdade. É bem diferente. Porque Deus não vê como o homem vê. E se Jesus vier aqui hoje e falar, olha, você vai atravessar a rua, mas quando você atravessar a rua, você vai ter dificuldade, você não vai. Você não vai. Se Deus tivesse dito para Abraão, Abraão, você vai sofrer no meio do caminho. Vão tomar a sua esposa para ser mulher. Ló vai escolher a melhor parte. Abraão certamente não sairia. Quando Jesus te chamou para o Evangelho, Ele disse que você iria passar dificuldade? Não. Mas Ele também disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja, que Deus não permitiu acabar o azeite, não permitiu acabar a farinha, Deus enviou a provisão. Deus aumentou o azeite sobre a botija daquela viúva. Deus fez com que ela viesse pagar todas as dívidas, pagar os seus credores. E depois, pastor, viva do resto até Deus enviar de novo a provisão. Deus não deixa espaços vazios, pelo contrário, Ele preenche os espaços vazios. Então Deus, quando chama Abraão, Deus está provando a fé de Abraão. Deus dá uma ordem para Abraão. Se fosse hoje, nós que aqui estamos, mas Deus me deu e agora está pedindo de volta. Está parecendo uma criança, igual aquele episódio do Chaves, vamos jogar bola, não, mas a bola é minha. Se eu não brincar, ninguém brinca. Deus é menino. Mas a fé de Abraão e a obediência, eu não sei o que Abraão estava pensando. Não sei se ele estava pensando que Deus iria ressuscitar Isaac, não sei. Mas ele estava crendo, porque ele dizia, nós vamos subir, vamos orar, vamos adorar a Deus e depois vamos voltar como se nada tivesse acontecido. A certeza e a convicção de que alguém ouve a voz de Deus e sabe que Deus está no controle de toda a situação. É essa certeza que você precisa ter. Deus te chamou? Te chamou. Agora cabe você obedecer. Pastor, mas está difícil. Continue. Deus não vai te deixar você parado no meio do caminho. Então veja, que quando eles chegam, Isaac começa a observar o cenário. Ele vai dizer, papai, eu estou vendo que aqui tem a lenha. Eu estou vendo que aqui tem o fogo. Mas está faltando uma coisa. Falta o cordeiro para o holocausto. Aí Abraão vai dizer, Deus proverá, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro. Quando eles chegam na terra, no monte, na montanha, o altar está preparado. Mas está faltando o cordeiro. Aí eu queria perguntar para vocês. Tenta imaginar qual foi a conversa de Abraão para Isaac. Porque ele saiu de casa dizendo, nós vamos adorar ao Senhor e vamos voltar. Quando chega no pé do monte, onde Deus deu ordem para Abraão, Isaac vai perguntar, eu estou vendo todas as coisas, mas não tem o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Então está certo. Só que agora, Abraão enrola o menino na corda. Coloca sobre o altar como um sacrifício. Ele pega o machado para matar o menino. O que
conversa foi essa? Que Deus proveria para si o cordeiro? E Isaac está para ser sacrificado? Irmãos, a Bíblia não relata sobre isso, mas eu fico tentando imaginar qual foi o diálogo de um pai para o filho dizendo: vamos tentar conjecturar? Irmãos, cuidado, não estou sendo herege, estou tentando conjecturar. Deus disse que proveria. Abraão afirmou para o seu filho que Deus iria prover. Só que chegou na hora, Abraão olhou para o lado e não tinha nada. Mas por que não tinha nada? Porque Deus pediu Isaac. Deus não disse que proveria o cordeiro, Deus pediu Isaac. Então Abraão enrola o menino na corda e coloca sobre o altar. Qual foi o diálogo de Abraão com Isaac? Vamos pensar. Uma hipótese. Meu filho, Deus se revelou a mim, mandou eu sair da terra do seu avô, mandou eu peregrinar sobre a terra, disse que do ventre da sua mãe, que era uma mulher estéril, daria filho, Deus deu. E Deus fez muitas promessas para mim. Só que agora, Deus pediu o meu único filho, o meu primogênito, para colocar sobre o altar, para oferecer o holocausto. Então tá bom, já que é assim. Eu não sei qual foi o diálogo, mas disse que Isaac obedeceu. E que quando Abraão pegou o cutelo, o machado, para imiolar o menino, vai dizer que o Senhor Jesus, pastor? O Senhor Jesus. Porque todas as vezes que se referir, e o anjo do Senhor em maiúsculo, está falando sobre Jesus. Todas as vezes do Antigo Testamento, aonde tiver a palavra, e apareceu o anjo do Senhor, com letra maiúscula, refere-se tão somente à pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. E vai dizer que agora, ele exclama, porque quando ele chamou Abraão, ele chamou uma vez dizendo: Abraão, ele diz: eis-me aqui. Agora, o anjo do Senhor gritou, bradou é gritar, dos céus, e disse: Abraão, Abraão. Então Abraão para e diz: eis-me aqui. Não te faças mal algum com o menino, não estende as tuas mãos sobre ele, porquanto agora eu sei que você teme a Deus, e não negastes o teu único filho. Vira. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas em um mato. Foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até os dias de hoje: no monte do Senhor se proverá. Deus proveu para si o cordeiro. Deus proveu para si o cordeiro, tanto em Gênesis, como Deus também proveu para si o cordeiro que tira o pecado do mundo, lá em Lucas. Deus proveu para si. Então eu começo a entender o que o autor dos Hebreus, no capítulo de número 11, verso de número 8, já estou finalizando, livro de Hebreus, capítulo de número 11, olha só o que vai dizer o verso de número 8. Olha só, os exemplos da fé, galeria dos heróis da fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, indo para o lugar que havia de receber por herança, saiu, sem saber por onde ia. Agora o verso de número 17, 18 e 19, vai dizer de novo sobre Abraão. Pela fé,
ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Há uma grande diferença entre tentação e provação. Quem tenta você é o inimigo. E qual a intenção do inimigo a tentar um filho de Deus? Fazer com que ele caia. Só que quando Deus prova, é diferente. Porque na tentação, os homens caem em pecado, mas na provação, Deus revigora e renova as forças. Olha só, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, Deus disse, em Isaque, será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso, para até dos mortos o ressuscitar. Olha a fé de Abraão, e daí também, em figura, o recobrou. Abraão tinha tanta fé em Deus, que quando Deus pediu Isaque, ele estava dizendo, ainda que eu mate o menino, Deus vai ressuscitar. Por quê? Porque a promessa foi Deus quem fez. E se Deus disse que da minha descendência sairia grande nação, minha esposa não pode ter filho. Meu primogênito filho da promessa é Isaque. Então se eu matar o menino, Deus vai fazer o ressuscitar. Abraão tinha tanta fé no que Deus estava dizendo, que ainda que o seu cenário fosse 99% de dar errado, o 1% dele não deixou com que ele viesse desacreditar das promessas. Isso é ter fé. A segunda parte, e o segundo ponto é ser obediente. Ainda que você esteja olhando para a situação, e tudo conspira para dar errado, e aí você se pergunta, mas Deus não prometeu? Se Deus prometeu, tem que dar certo. E por que ao invés de dar certo está dando errado? Calma, Deus não tarda, muito menos falha. Ele chega no momento certo e na hora certa. Por quê? Porque quando Abraão pegou o machado para desmiolar o menino, o Senhor Jesus bradou do alto dos céus dizendo, não faças mal algum sobre o menino. Olha para trás de ti, por quê? Porque eis aí o cordeiro. Deus proveu o cordeiro. Quando você pensar que tudo vai dar errado e que já não tiver mais jeito, erga os seus olhos. Porque Abraão, quando levantou os olhos dele, e ouviu a voz de Deus e olhou para trás, o cordeiro estava lá. O salmista vai dizer, eleva os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vai vir do Senhor, aquele que fez os céus, e que também fez a terra, e não deixará vacilar o meu pé. Deus é aquele que te guarda, Deus é aquele que está suprindo sobre a sua vida. E eu encerro sobre o livro de Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 1 ao verso de número 3, que diz assim, ora, a fé é o firme, capítulo de número 11, verso de número 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova daquilo que não se vê. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho, e pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito por aquilo que é aparente. Eu não preciso ver para crer. Eu só preciso entender que quem está me chamando é o Criador dos céus e da terra, e que por intermédio da sua palavra fez todas as coisas. Aí João vai dizer que tudo que foi feito por intermédio dele. E se não fosse por intermédio dele, nada que se fez seria feito. Porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Entende, irmãos? E eu encerro aqui. São 9h15. Deus é provedor. Jeová Jireh, provedor. E eu quero declarar sobre a sua vida. Deus vai prover segundo as suas necessidades. Deus me encoraja a dizer para você com toda a convicção e autoridade do Espírito Santo, ainda que você esteja olhando para a sua situação,
e não vê uma porta, não vê uma saída, Deus está dizendo, no meio da dificuldade, portas de escape estão sendo abertas, para quê? Para chegar sobre o seu lar, sobre a sua vida, a provisão que você tanto necessita. Deus está dizendo, não vai terminar deste jeito, não vai ficar da maneira que está. Deus está dizendo, eu sou Deus provedor, e sobre a sua vida eu estou provendo todas as coisas, e sobre o seu casamento eu estou provendo todas as coisas, e sobre o seu lar, sobre aquilo que está à sua volta, Deus está dizendo, eu estou provendo segundo a sua necessidade. Não pare de crer, não pare de caminhar. Deus está dizendo, é no meio da dificuldade que se demonstra a fidelidade, é no meio da dificuldade que você demonstrará diante de Deus a sua fidelidade. Deus está dizendo, é no meio deste deserto que tem provisão chegando para o seu lar, que tem provisão chegando para a sua família, é no meio deste deserto que a provisão está chegando sobre a sua vida, diz o Senhor dos exércitos, para a glória do nome dEle. E se você crê nesta palavra, tome posse de vitória. Deus está provendo sobre a sua vida. Receba da parte de Deus provisão nesta noite. Deus é aquele que te alcança. Deus é aquele que conhece o seu coração e sabe segundo as suas necessidades. E é aquele mesmo que diz, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus, tudo quanto pedir, se creres, recebereis da parte de Deus, para a glória e louvor do nome dEle. Aquele que crê, aplauda o nome de Jesus. Bendito seja para todos sempre aquele que vive e reina. Louvado seja o Senhor Jesus. Pai, queremos te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de aqui estarmos reunidos em teu nome. Obrigado pela vida dos seus filhos que aqui estão, Senhor. Aqueles que também não puderam por alguma situação, por alguma razão. Meu Deus querido, eu te peço, vai em encontro. Aqueles que estão enfermos, acamados, o Senhor conhece a necessidade dos teus filhos. Meu Pai querido, a tua palavra diz que a própria palavra do Senhor é vida e saúde para os ossos. Meu Pai querido, e na mesma intensidade a qual foi ministrada aqui, a qual nós vimos para te adorar, te pedimos, te clamamos, vai de encontro a este lar, vai de encontro a esta família, Senhor meu Pai querido, que está vivendo em situação precária, Senhor meu Pai querido, que está enfermos, meu Pai querido, que o Senhor possa trazer a cura, a restauração física, a restauração espiritual, meu Deus querido, porque nós bem sabemos que o Senhor é aquele que cura as feridas, que restaura, Senhor meu Pai querido, corações contritos, quebrantados em Tua presença. Então nós te pedimos que a bênção do Senhor esteja estendida sobre este lar, sobre esta família, e que os Teus braços não estejam encolhidos, a ponto de que não nos possa nos abençoar. Pai querido, assim te agradecemos, e eu também te peço, da mesma maneira que os Teus filhos chegaram aqui hoje, em paz e também em segurança, eles possam retornar para os seus lares, debaixo da onipotente mão do Senhor Jesus, guardando e livrando de todo e qualquer mal, que os seus filhos sejam sempre e em tudo, prósperos, felizes e também abençoados, para louvor e glória da Tua santa majestade. Assim te agradecemos, no nome precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre toda a amada igreja, não somente hoje, não somente agora, mas para todo sempre, e todo aquele que crê e acredita, diga comigo, amém. Sejam todos abençoados em nome de Jesus, que as palmas louvem ao Senhor. Cumprimente o seu irmão com a paz, para a glória de Deus.